Muito boa tarde a todos e a todas, e é com grande alegria que nós damos início à nossa programação de webinars do ano de 2023. E nada melhor do que iniciarmos esse novo ciclo de webinars com duas apresentações sobre o uso do REDCap na gestão de fluxos operacionais. Bem, acredito que vocês já estão bastante familiarizados com o uso do software REDCap e o grande potencial que ele tem para atender o cenário da pesquisa científica. Mas o que nós temos notado é que cada vez mais esse software tem sido utilizado em cenários que vão muito além da pesquisa, o que tem afirmado uma das principais propriedades do REDCap, que é a sua flexibilidade, ou seja, a capacidade do REDCap ser ajustável a qualquer cenário e para uma grande diversidade de tipos de projetos. E para dar início a essa sessão, eu gostaria de pedir à Jéssica, do consórcio REDCap Brasil, que ela dê as boas-vindas e apresente os nossos palestrantes convidados, que muito gentilmente aceitaram estar conosco, compartilhando a experiência deles em hospitais no qual eles são referência em REDCap. Muito obrigada. Eu me chamo Jéssica, faço parte do consórcio REDCap Brasil e é um prazer estar com vocês hoje em mais um webinar. Então, como dito pela Kátia, vou apresentar hoje nossos dois palestrantes muito especiais. A Lívia Loami, que é enfermeira coordenadora de projetos no Departamento de Pesquisa e Inovação do AME de Barretos, Fundação Pio XII, doutora em Oncologia pelo AC Camargo Cancer Center, e mestre pela Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, especialista em saúde da família pela Uniara. O tema de sua apresentação será o uso do REDCap na gestão de filas para especialidades médicas. E o Ronaldo de Salve, que é bacharel em Direito e graduando de Sistemas de Informação e trabalha na Santa Casa de Barretos, no setor de qualidade. O tema de sua apresentação será o uso do REDCap na gestão da Comissão de Revisão de Óbitos. Lembrando que cada participante terá cerca de 20 minutos para discorrer sobre o seu tema, e todas as perguntas que forem feitas no chat serão apresentadas e respondidas ao término das duas apresentações. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Lívia, sinta-se à vontade para iniciar a sua apresentação quando quiser. Hoje eu vou contar a experiência para vocês sobre o uso do REDCap na gestão das filas para especialidades médicas. Então, essas cenas eu acho que é muito comum a gente ver hoje no SUS, por todo o país, né? Então, a gente sabe que as filas para as especialidades médicas hoje, elas são geralmente demoradas, pouco resolutivas, e não se tem muito bem um grau certo de organização. Então, o que acontece hoje? Os médicos, principalmente da atenção primária, das unidades de saúde, encaminham os pacientes para as especialidades. Esses encaminhamentos, eles são agendados geralmente pela parte de regulação das secretarias de saúde, que não necessariamente são profissionais que são da área da saúde que agendam, né? E aí, o que acontece? Essas filas, então, elas ficam por ordem de chegada do encaminhamento, por ordem da data que foram encaminhados, e não necessariamente por ordem de urgência. Então, pensando nisso, foi criado aqui no AME de Barretos um projeto que chama AME Conectado. É um projeto que envolve o Departamento de Matriciamento do AME, de telemedicina e também com a atenção primária, a fim de tentar reorganizar essas filas. Então, esse foi um projeto assistencial, que depois virou um projeto de mestrado de um dos colaboradores aqui da Fundação Pio XII. Então, basicamente, esse era o fluxo que a gente precisava seguir dos encaminhamentos. Então, basicamente, a gente fez um projeto piloto com o município aqui da região, que é um município de em torno de 20 mil habitantes, ou menos, um pouco até. Esse município tem duas unidades de estratégia de saúde da família, com então 100% de cobertura no município, e são informatizadas, tá? Então, esse foi o critério para rodar o nosso projeto piloto. Então, como que funcionou? A gente
queria montar um fluxo onde a cidade mandava os encaminhamentos para a gente, para a equipe do projeto, que não necessariamente precisaria ser do AME. E aí, a primeira coisa que precisava fazer para organizar a fila era ligar para os pacientes que tinham mais de 6 meses, que estavam dando na fila de espera, né, para atendimento, para ver se eles ainda precisariam de contato ou não, da consulta ou não. Porque, às vezes, nesses mais de 6 meses de espera, eles pagaram consulta particular, conseguiram atendimento por outra via, às vezes melhoraram do problema que tinham. Então, nisso já é um primeiro filtro que a gente propôs fazer para já começar a organizar a fila. Se o caso já foi devolvido, então a gente devolvia esses nomes para o município, né, com a sugestão de tirar, então, da fila de espera. Os casos que ainda não estavam resolvidos, né, ou que tinham passado por atendimento ainda, caia numa outra lista, onde o médico da regulação, né, no caso aqui do projeto, ele avaliava primeiro a qualidade do encaminhamento, que encaminhamento poderia ser que aquele caso, suspeita daquele CID encaminhado para a especialidade correta. A gente pegou muitos casos, que às vezes um encaminhamento era para dermatologia, encaminhava para plástica, às vezes é para oftalmo-retina, encaminhava para oftalmo-geral. Então, a primeira coisa que ele avaliava era em relação ao encaminhamento, se estava adequado para a especialidade correta. E a segunda coisa que ele avaliava era se as informações descritas no encaminhamento, se elas estavam se elas estavam completas. Porque a gente vê muito comumente também encaminhamento de encaminho ortopedista ao pedido do paciente, ou dor na perna, sem especificar a perna, se já fez tratamento antes, se já fez algum exame antes. Então, o médico também classificava entre completo e incompleto. Além disso, a gente também tinha os encaminhamentos inadequados, que eram aqueles inelegíveis, ou para especialidade errada, como eu comentei antes, né? Acho que eram só esses 2 casos específicos. Esses casos que estavam para a especialidade correta, mas incompleto, ou para inadequado, a gente devolveria para o município para solicitar adequação, e aí deixaria à disposição o serviço de teleconsultoria com o médico do lado de cá. Então, o médico da unidade de saúde poderia fazer contato com o médico aqui de Barretos, do projeto, para discutir o caso, ou para discutir encaminhamento, o que fosse necessário. Se o encaminhamento fosse classificado como adequado e completo, o médico classificava esse encaminhamento em rotina, pouco urgente ou urgente. Então, os casos urgentes, eles precisariam, por exemplo, passar ou na próxima vaga imediatamente que aparecesse, ou mesmo o município entrar em contato com os locais que eram referenciados, né, que atenderiam esses pacientes para poder fazer um atendimento de urgência. Então, não são casos que teriam que passar por pronto-socorro, porque esse, de cara, o médico do projeto, olhando o encaminhamento, ele já entrava em contato com o município para encaminhar os pacientes imediatamente ao pronto-socorro. Então, a ideia final mesmo do projeto era: o encaminhamento está bonitinho? Ok, então a gente devolvia para o município com uma ordem básica, uma classificação básica de ordem para agendar esses encaminhamentos, e a partir do momento que eles estivessem em vaga com a especialidade, eles seguiriam essa ordem para poder agendar. Só que aí, o que aconteceu? Ok, o fluxo é lindo, a gente não tem sistema para fazer isso. Como que a gente vai pegar encaminhamento físico de um município e trazer para Barretos? Como que a gente vai fazer para fazer essa devolutiva por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, Segurança de Informações? Não teria como, a gente não teria um sistema na mão, né, hoje para fazer isso. A gente sabe que a Cross, por exemplo, ela tem uma particularidade, ela tem algumas funcionalidades bem parecidas com isso, tem o GERCOM do Rio Grande do Sul também, só que eles não são liberados para serviço ambulatorial. Então, por conta disso, a gente não conseguia utilizá-lo, embora a gente tentou entrar em contato com o Estado, né, explicou o projeto, tentou esse acesso, mas hoje a CROSS, que é o Sistema Estadual de Regulação de Vagas, para urgência e emergência e para internação hospitalar, ela não é disponível para serviço ambulatorial.
Foi aí que surgiu, então, a possibilidade de desenvolver dentro do REDCap esse sistema para organização de fila. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o planejamento do que a gente ia fazer. Então, a primeira coisa, a gente viu o fluxo, né? A gente desenhou aquele fluxo que eu mostrei para vocês, do projeto como ia funcionar. Organizou a questão dos usuários, de todos da equipe, tanto de Barretos quanto de Jaborandi. A gente planejou como ia receber esses encaminhamentos, como a gente ia dar devolutiva para o município dos resultados dessa avaliação. A gente precisaria ter listas de pendências do regulador, listas de encaminhamentos e a própria lista de capacidade. Então, a primeira coisa, a gente pegou um papel e desenhou tudo que precisaria ter de funcionalidade dentro do REDCap para que o projeto acontecesse. E aí, nesses planejamentos aqui, como está mostrando na foto, a gente reunia com o pessoal da Secretaria de Saúde, justamente para a gente conseguir alinhar de forma que não viesse só da nossa cabeça, mas sim já pensando na realidade do município que eles tinham em mãos lá. Então, seguindo o fluxo, a partir do momento que a gente pôs no papel, a gente começou a criação do próprio REDCap. Então, antes de criar e tudo mais, os usuários e colocou todos os usuários nesse projeto e classificamos eles como se fosse por departamentos dentro do projeto. Então, tinha o pessoal que fazia agendamento, tinha acesso a algumas coisas, o pessoal que lidava só com os casos de dermato tinha acesso a outras coisas, a equipe do AME a outra, e assim por diante. Posteriormente, a gente fez a criação das fichas. Então, basicamente, a gente tinha duas fichas. Uma em que o município mandava o encaminhamento, que eu vou explicar para vocês como era, e a outra é o que a gente fazia a avaliação. Em que a gente mandava o encaminhamento, então, precisava colocar a data do encaminhamento. Aqui, o município piloto era Jaborandi, mas depois a gente ampliou isso para aqui, para Barretos também, em alguns casos específicos de oftalmologia. Precisava conter dados do paciente, né, dados básicos do paciente, incluindo o código da CROSS, que é o que precisa fazer agendamento, o CID de suspeita, para que especialidade foi encaminhado, qual unidade de saúde que encaminhou. Alguns encaminhamentos, eles já vinham com uma prioridade realizada pela unidade de saúde, então a gente perguntava qual que era a prioridade feita pelo município. E aí, depois a gente incorporou essas duas variáveis que estão em amarelo, que é se o cadastro já foi atualizado e se o paciente foi agendado antes da regulação, porque alguns casos mais urgentes, ou outros nem tanto, mas por questões, às vezes, políticas, enfim, eles agendavam antes da nossa avaliação. Então, a gente usava essas duas perguntas como filtro. E aqui na parte de baixo, a gente colocou um campo de anexar o encaminhamento, que poderia ser ou a foto do encaminhamento ou escaneado, e a gente colocou de forma com que ele preenchesse, com aquele action tag inline, para que ele preenchesse toda a página na hora de aparecer. Então, o médico, na hora de regular, ele conseguia ter acesso ao encaminhamento de um formato maior para conseguir visualizar, às vezes, a própria escrita do médico, né, ou facilitar a própria leitura do encaminhamento. Se tivesse alguma observação específica daquele encaminhamento, a gente também deixou um campo de observação para o município escrever, caso fosse necessário. O segundo instrumento, como eu falei, foi o instrumento relacionado à própria regulação, né, que a regulação que a gente fala é a organização da fila, que ele foi dividido em duas partes. A primeira, baseado na data do encaminhamento, que foi digitado anteriormente, e a data que foi feita a primeira análise da qualidade do encaminhamento, da necessidade do encaminhamento, então, tinha um cálculo que era feito para saber quanto tempo aquele paciente estava aguardando na fila por especialidade, que nesse exemplo que eu trouxe, ele estava aguardando há 48 meses já. Aqui nessa parte que está coloridinha aqui, obscura, a gente deixava sempre na mão também o nome do paciente, a especialidade que ele foi encaminhado e o telefone, porque aí a pessoa que ligava para perguntar se ele ainda precisava do encaminhamento ficava mais fácil dele visualizar, ao invés de ficar voltando no instrumento anterior.
Então, aqui nessa parte também da atualização da necessidade ainda da consulta, a gente tinha 3 opções de data, a primeira ligação, a segunda e a terceira, porque às vezes, nem sempre a pessoa conseguia falar, como por exemplo aqui, e quem que ligou atualizou aquela informação. Se a pessoa não precisava mais, então caía num relatório, que eu vou falar daqui a pouco, para retirar da fila, ou se ela falava que ainda precisava, ou que não, mesmo depois de 3 tentativas, não atendeu o telefone estava errado ou inexistente, aí caía num outro relatório para que o médico fizesse essa segunda parte do encaminhamento, da avaliação do encaminhamento, que aí ele classificava, né, como comentei antes, em adequado e completo, adequado e incompleto ou inadequado. Ele sinalizava se mesmo aquele caso, mesmo encaminhado, ele era um caso que poderia ter sido ainda resolvido na atenção primária, né, e aí indicava a teleconsultoria para isso. Aqui, ele colocava, devia, caso a caso, o que faria de conter aquele encaminhamento. Então, no caso, por exemplo, ele fala que devido ao longo prazo, né, realização do encaminhamento, que era 48 meses, precisava ver realmente como esse paciente estava, né, então ele deu uma nova avaliação, a data que foi feita essa avaliação pelo médico, o nome do médico regulador, que a gente e aí ele salvava. E aí, a partir do momento que ele depois que a gente criou as fichas, antes do projeto começar a rodar, então a gente criou as fichas, e aí depois a gente já foi montar os relatórios, porque a gente precisava ter isso em mão na hora de começar. Então, a gente dividiu os relatórios entre os que o município precisava usar e os que o AME, né, a regulação precisava usar. Então, por exemplo, pacientes que já estavam prontos para agendar, que era para retirar da fila, que estava pendente por inadequação, assim por diante. E da regulação, os que precisavam ainda do encaminhamento, os casos que o médico tinha que dar, casos que não atenderam ligação, cadastro desatualizado, e assim por diante. Feito isso, nós fomos em loco ao município lá, reunimos toda a equipe da atenção primária que ia ter contato com o projeto, incluindo o pessoal da Secretaria de Saúde, foi feito um treinamento, de novo, de como o projeto então, ficou desenhado, né, porque isso foi feito em conjunto, como eu comentei, e como ia funcionar a questão do REDCap. Então, a gente fez treinamento do REDCap nesse momento. A partir disso, a gente pôs o projeto para funcionar. Então, de acordo com o que eles foram colocando os encaminhamentos, o que eles fizeram? Como eram muitos encaminhamentos de muitas especialidades, o que a gente fez? A gente baixou da Cross em uma planilha de Excel toda a fila de espera que eles tinham e já subimos ela no REDCap, fizemos adequações, claro, né, e subimos ela no REDCap para ficar a parte cadastral dos pacientes prontas. Então, foram em torno de 600 encaminhamentos que não precisaram ser editados a parte cadastral novamente. Então, eles só ficavam parte de mesmo de anexar o encaminhamento em cada ID dos pacientes que tinham que colocar. Então, de acordo com o que eles fossem colocando esses encaminhamentos, caía no relatório de casos para ligar, os casos com mais de 6 meses que precisaria ligar. Então, a pessoa que ficava responsável pela ligação, ela via o relatório, né, abria o ID, que tinha já o nome completo do paciente, a especialidade foi encaminhada e o telefone, fazia as perguntas e salvava. A partir do momento que ela salvava, caía na segunda lista, que era para fazer regulação. É como se fosse essa lista mesmo, mas casos para fazer a avaliação do encaminhamento, que é a regulação. Podem ver que aqui no tempo aguardando encaminhamento são todos acima de 6 meses, tá? Que é o que a gente delimitou. Os pacientes que não precisavam mais caíam numa lista que é de Jaborandi, para pacientes para retirar da fila. Então, o pessoal lá da regulação da Secretaria de Saúde via essa lista e aí já tirava os encaminhamentos da fila, tá? Isso já foi diminuindo a quantidade de pacientes. Então, aqui tinha os motivos, melhora clínica, se já foi consultado e para o sistema, por exemplo, ou se foi a óbito, por exemplo. E aí, os pacientes que fazia classificação pelo médico, então era aquele encaminhamento que estava adequado e completo, então, a partir do momento que o médico salvava, então ele caía nesse relatório do município de Jaborandi,
que a gente chamava de pacientes para agendar, que já vinha os dados do paciente, a especialidade que era e a prioridade que a gente sugeria que fosse agendado. É sempre sugestão, porque a gente não pode fazer bloqueio de agendamento, digamos assim, né? Que é o que a própria regulação realmente faz. Por isso que a gente fala que não é regulação de fila. A gente fazia a gestão da fila, né? A organização da fila. Então, aqui, para um exemplo, eu fiz um recorte de uma parte do relatório, então, vim aqui como rotina, pouco urgente, tinha os casos urgentes também. E, além disso, se a gente abrisse o ID, na primeira tela, que é o que Jaborandi via, que é onde tinha o anexo do encaminhamento, na parte de baixo, ficava uma tarja ou vermelha, ou verde, ou amarela, bem grande, escrito a prioridade, para se precisasse visualizar a resposta que foi feita, às vezes para não precisar ter acesso aos dados da avaliação do encaminhamento especificamente falando, o pessoal do município conseguia ter essa informação também. Então, basicamente, o que a gente fez? Planejou, primeiro o projeto, o fluxo do projeto, depois a gente planejou o que precisaria ter de ferramenta, depois criou os usuários, depois criou os grupos, né, o que cada um poderia ver dentro do User Rights, depois a gente esquematizou as fichas e criou as fichas, criamos os relatórios, fizemos o treinamento para depois colocar o projeto em prática. Esse projeto, na verdade, ele já foi finalizado, inclusive, como eu comentei, ele virou um mestrado, né, um projeto de mestrado, os resultados, assim, foram muito legais, então, para vocês terem noção, a gente divide esse projeto em 3 momentos, então, o momento 0, né, que é o baseline, que era como era antes, em termos de qualidade de encaminhamento, tempo esperando especialidade. 6 meses depois, a gente fez uma avaliação de como estava, e 12 meses depois, a gente fez uma avaliação como estava. Qualidade do encaminhamento, que era o incompleto inadequado, que era em torno de 70%, o que também correu a literatura, a gente conseguiu diminuir depois de 12 meses para 30%. Então, é um paciente, por exemplo, que iria chegar num ambulatório de especialidades depois de 2 anos, por exemplo, para uma especialidade errada, mas a gente conseguiu colocar ele para a especialidade correta, ou mesmo um paciente que às vezes estava no final da fila, mas era um caso urgente, então a gente conseguiu puxar ele para ser atendido antes, aí a gente fez algumas avaliações, por exemplo, em termos de número de dias que demorou para ser consultado, né, pela data da consulta mesmo, que a gente fez esse cálculo, entre a data do encaminhamento, a data da doação, a data da consulta, viu o impacto nisso também. Só não vou trazer maiores detalhes do projeto, porque a parte da defesa ainda não aconteceu, que é do Dr. Braulio, mas provavelmente a gente vai publicar ainda esses resultados. Então, os meus agradecimentos aqui hoje vai para o Dr. Braulio, doutora Vânia, que são médicos da família, o Dr. Daniel também, que ajudaram a pensar em todo esse projeto, o Dr. Luiz Brizotti, ele é orientador do Dr. Braulio, que também ajudou na questão de elaborar o manual de implantação de todo esse processo, que vai sair em breve também, a enfermeira Vânia, que é especialista em saúde da família e enfermeira do matriciamento, a doutora Vânia também é médica do matriciamento, e a Isabela Hernandes, que também ajudou nesse processo da parte do próprio... da própria criação do REDCap, né, e organização das dúvidas dos usuários e assim por diante. Tá? Vou deixar aqui meu contato, qualquer dúvida que tiver à disposição. Obrigada. Não sei se eu falei muito. Obrigada pela sua apresentação, Lívia. Ronaldo, sinta-se à vontade para iniciar o compartilhamento da tela, sua apresentação. Vou falar um pouco sobre a comissão, a sua funcionalidade. Bom, a finalidade dela é analisar os procedimentos e as condutas profissionais e verificar a qualidade do atendimento, da declaração e impor, sim, melhorias, implantar, né? A sua composição, ela é formada por no mínimo 3 membros. Aqui nós temos a sua composição toda por médicos.
A resolução da CFM fala que pode ter enfermeiros, outros profissionais da saúde, mas aqui a gente preferiu por médicos. Bom, a competência dela, então, tem coordenação, vice-coordenação e os membros. A coordenação é organizar a comissão, a vice-coordenação é auxiliar, aqui a gente fala presidente e vice-presidente. Então, os membros faz a análise dos óbitos, aqui a gente tem, em média, todo óbito que passa no hospital, a média de óbitos aqui gira em torno de 75 a 80 óbitos mês. Então, é bastante coisa, né? Então, o seu funcionamento aqui, o escritório da qualidade, ele é formado por colaboradores, com uma gerente. Então, a gente faz os analistas, assistente, faz a coleta dos dados, a sua gestão, no caso, a gestão fica comigo, dos dados, organização, prontuário, lançar dados e separar para os membros analisarem. Aí tem a interação entre as equipes, entre os médicos, discutem os óbitos, vê se teve falha no processo, tem oportunidade de melhoria, a gente discute, chama as partes envolvidas que teve com esse paciente, traça plano de melhoria, marca reunião, e finaliza assim com o dashboard, que seria a apresentação da reunião mensal. Então, todo mês a gente tem uma reunião e apresenta os dados, toda essa finalidade do levantamento. Então, o que era a comissão? Como era feito antes, era todo no Excel, então era tudo manualmente, que por exemplo, em um período do dia a gente gastava meio período para fazer todo ele no Excel. Esse é um exemplo do Excel, no caso, que é a quantidade dos óbitos, a conferência, o status, ele estava internado. Então, é todos os dados que a gente alimenta. Ali eu só suprimi os dados. Esse é um exemplo de fechamento, como era feito antes. Isso tudo manualmente, usando fórmulas, lançamentos, tudo manualmente. Então, como é agora, o REDCap ele veio para facilitar mesmo realmente assim a funcionalidade do nosso escritório. Usamos eles tanto na comissão quanto em outros projetos. Usamos um formulário para coleta desses dados, né? E o seu fechamento é por aplicação. Então, coleta os dados pelo REDCap e faz o fechamento pelo Power BI. Instantâneo, a gente tem um fechamento. Aí está um exemplo de formulário, que é o acompanhamento dos óbitos. Essa conferência é um caderno que tem na internação. A gente lança se o paciente estava internado, a FA se for menor de 24 horas de internação, e a internação é acima de 24 horas. Então é feito o registro dele. Esse registro é um registro interno que a gente usa no sistema. Em que unidade o paciente foi internado. Aí abaixo ali o nome do paciente. Aí os próximos dados do formulário, data de nascimento, a classificação do tipo, se ele foi adulto, infantil, natimorto, materno. Preenche os dados da declaração, a causa, o indicador da internação, né? A entrada e saída e a cidade. Tudo isso a gente vai gerando estatística e indicador. Aí tem o médico que analisou, o membro da comissão, a data que ele analisou, e a gente classifica os óbitos que tem na nossa instituição, se ele é justificado, com ou sem observação, se ele é inesperado, evitável ou inevitável, e se houve nova classificação, caso após uma reunião foi discutido esse óbito, a gente leva para discussão na reunião, se todos os membros entendeu que ele precisa de uma nova classificação, a gente traz ele para o escritório, após a reunião, faz uma nova classificação, se todo está de acordo, e já modifica. Então, é um campo que a gente consegue reclassificar. Aí ali a opção do qual seria uma classificação de qual profissional que preencheu a declaração de óbito, qual foi a falha, qual é a especialidade ali, foi a falha desse óbito. Nós não visamos o profissional, nós identificamos a área, conversamos com os envolvidos para a oportunidade de melhoria.
Esse é um monitoramento de especialidade, por exemplo, qual especialidade esse paciente passou pelo hospital antes do seu óbito. Então, aí no caso são vários campos de múltiplos check, ele pode passar em diversas especialidades antes do seu óbito, né? Ali tem equipes, né? Porque ele pode passar tanto pela emergência, tanto pela UTI, né? E aqui é um exemplo de fechamento. Então, a gente conecta o REDCap pelo aplicativo do Power BI, atualiza o fechamento, sincroniza a data que a gente quer do fechamento do mês, início e fim, e ali a gente tem esse exemplo de fechamento do ano todo de 2022. Então ali é um total de óbitos que a gente teve mês a mês, as saídas ali é o tanto de saídas que teve, por exemplo, tanto de gente que passou pelo hospital, pela quantidade de óbitos, para a gente chegar na média de 75 óbitos deu no ano. Aqui é um exemplo de fechamento, os índices de verificação nosso da comissão. Em abril ficou em 71%, porque foi um período de férias, a comissão teve baixas, assim, então não teve 100% de aproveitamento. Então, foram 97 óbitos verificados, a gente consegue lançar e fazer a média ali é o total do ano de óbitos, e a quantidade de analisado. Isso tudo é a facilidade do REDCap com o Power BI auxiliando a gente. Esse é mais um exemplo. E é isso. O REDCap veio para facilitar para a gente e veio para ficar. Ronaldo, Lívia, muito, muito obrigada pelas excelentes apresentações de temas que são de grande relevância estratégica para a gestão de serviços de saúde. E como eu tinha dito no início da apresentação, é extremamente interessante nós vermos o quanto o REDCap pode contribuir em cenários além da pesquisa. Tá aí o exemplo de dois temas de grande relevância, que um é a fila de regulação, fila, né, das especialidades, como a Lívia bem mostrou, né, e a questão dos óbitos. Eu fico muito feliz de ver a excelência dessas instituições aí de Barretos, né, vocês realmente são um exemplo para muitos hospitais no Brasil. Eu gostaria de saber da Lívia, pelo que eu pude entender do seu projeto, me pareceu que você utilizou bem as funcionalidades que são aquelas que nós chamamos de nativas do REDCap, aquilo que realmente está na mão do usuário final, né? Não teve nada assim que você teve que customizar de uma maneira muito avançada ou sofisticada, mas no meu entendimento, a maior sofisticação do seu projeto está naquilo que a gente sempre fala em pesquisa: planejamento. Então, planejamento, mapear as necessidades. Queria que você comentasse um pouquinho disto, como que foi o engajamento da equipe. Você chegou a mencionar até a ida até o município, né? E se de fato aquela turminha que você colocou no treinamento, a foto do treinamento, se eles tinham que pôr a mão na massa, como que isso funcionava, se eles tinham uma conta para acessar o REDCap, então como que era dado esses diferentes níveis de acesso para os seus atores aí do projeto. Realmente a gente usou mais as funcionalidades básicas, digamos assim, né? Não teve, por exemplo, módulo externo, não teve muita questão de filtros utilizando pendências, enfim. A questão era, a gente precisava montar de forma rápida e que funcionasse. Por isso foi feito o planejamento e como a gente conseguiria fazer isso de forma que funcionasse, como eu comentei, né? E que não desse tanto trabalho na hora de montar. Então, até vi o Ronaldo falar do Power BI depois, no final, quando a gente queria monitorar se realmente a gente tinha impacto nisso ou não, a gente até conectou também ao Power BI no final, para a gente saber qual diferença estava dando entre os momentos, né, enfim. Mas depois que a gente criou, a gente treinamento inicial, já tinha criado todos os usuários, já tinham cadastrado a senha, a gente já tinha classificado eles, né, em relação aos user rights, inclusive, que cada um poderia ver ou fazer.
E aí a gente sempre deixava um número à disposição, porque uma coisa é você fazer o treinamento, outra coisa é na hora de começar a mexer, né? Então, quando eles começaram a mexer, que às vezes tinham dúvida em relação a algum botão, ou que jeito que salvava, enfim, aí a gente começou a dar esse suporte via WhatsApp mesmo, no começo, mas depois, assim, deslanchou, a gente não teve problema mais. Inclusive, como eles aprenderam a olhar os relatórios, fazer alguns tipos de filtro, eles mesmos já conseguiam começar a olhar os pacientes, já pediu para a gente tirar alguns da lista, porque a parte de editar relatório, editar o instrumento em si, a gente deixou tudo com a gente não deixou com eles. Então, por exemplo, assim, eles queriam ver os pacientes que estavam com cadastro desatualizado, que não tinha como ligar para eles. De qualquer forma, a gente fazia a avaliação do encaminhamento, mas para eles era importante também que o cadastro estava desatualizado, né? Então, a gente criou uma lista, por exemplo, para eles, um relatório específico para isso. E assim foi indo durante todo o projeto, e assim, foi bem legal que do meio para o final, eles pediam para a gente fazer algumas modificações, por exemplo, inicialmente a gente fez essa questão do encaminhamento escaneado, mas eles já queriam, por exemplo, que a gente já deixasse os campos abertos, eles já digitaram o encaminhamento lá mesmo, o que depois seria até bom, até para a gente conseguir treinar linguagem natural para fazer interpretação com inteligência artificial e talvez uma possibilização, isso já pensando em coisas para frente. Mas essa etapa, inclusive, das perguntas serem abertas, vai vir agora numa segunda etapa do projeto que a gente está desenhando ele agora. Acho que eu não sei se eu consegui responder. Respondeu sim, muito obrigada. No ano passado nós tivemos contato muito rápido com a equipe que desenvolveu o software para a CROSS, né, para o sistema de regulação, e acredito que vocês chegaram muito perto com os fluxos aí desenhadinhos, né, de repente incorporar alguns alertas, algumas questões assim também, né, mas parabéns pelo projeto tão robusto e de aplicação prática real, né, que trouxe de fato uma mudança na realidade, uma melhoria. Então, novamente a gente vendo aí o quanto que o REDCap ajuda em diversos cenários. Acho que a Márcia e a Jéssica também querem fazer algum comentário, e temos também, acho que alguma pergunta chegando aí no chat. Muito obrigada, Lívia. Lívia, Ronaldo, parabéns pela apresentação de vocês. Eu gostei muito de conhecer o uso que vocês fizeram. Acho que os dois projetos trazem dados e análises que, na verdade, vai ajudar lá no final na assistência do paciente. Mesmo sendo comissão de óbito, acho que isso retorna depois para melhoria e traz índices importantes, né? Eu vou começar com algumas perguntas para o Ronaldo que eu tenho, mas, Lívia, eu tenho algumas também para você depois, tá? Ronaldo, eu não sei se você vai saber me responder, mas depois que vocês colocaram tudo no REDCap, né, teve algum percentual de óbito específico em alguma unidade específica que chamou a atenção da comissão? E se vocês tiveram, você saberia só me exemplificar que tipo de ação que vocês conseguiram tomar? E os entraves que vocês tiveram na relação, na coleta mesmo, às vezes, desses dados, né, as dificuldades, dado faltante ou dado incompleto, alguma coisa que, para ter mais detalhamento, né, desse óbito, se faltou, como é que vocês faziam esse tipo de treinamento com as equipes ou nos registros onde vocês buscavam? Muito legal sua pergunta. Houve sim. Com os fechamentos até do final do ano de 2022, nós apresentamos agora em janeiro, e nós pudemos mostrar para a comissão tem o fechamento de maiores incidências, e com esse o fechamento das incidências, e com isso a gente conseguiu mostrar as declarações, as falhas que tinham na declaração, o preenchimento. E a gente criou também um monitoramento no REDCap sobre sepse. Então, a gente tinha muito problema com sepse e falha no preenchimento da declaração. Então, tinha muita sepse, muito choque séptico, e com isso a gente conseguiu monitorar, e no meio do ano de 2022, acho que não vou ter o índice do sepse aqui, eu deixo para o pessoal aí, eles apresentam, enviam para vocês.
Então, no meio assim, do ano, a sepse estava em, por exemplo, 70%. Aí, do meio do ano, assim, que a gente começou a monitorar pelo Power BI e Redcap, ele caiu para 20% a sepse. Gritante mesmo. Os membros da comissão passou a orientar tanto os residentes, os médicos. Houve, assim, uma força-tarefa que caiu. Então, tudo era choque, tudo era sepse, e na verdade não. O paciente morria de outras coisas. Que interessante. E, Lívia, só algumas para vocês, que eu sei que já tem algumas perguntas no chat, era com relação a... Primeiro, qual a frequência que vocês ligavam para os pacientes, né, para tentar, não conseguiu contato, até quantas vezes e qual a frequência? E o cadastro, quando estava desatualizado, tinha alguma maneira de, na hora de vocês retornarem para a secretaria, né? Eu não sei se aquele serviço específico do centro de saúde conseguia fazer uma busca mais ativa, atualizar, ou algum outro tipo de contato para retornar isso. E quanto tempo demorava, se estava desatualizado ou não estava incompleto, entre o paciente entrar na fila, sair de novo até completar e voltar de novo. Você saberia me dizer mais ou menos o tempo e com relação a isso? Respondendo a primeira pergunta, pelo projeto teria que ser 3 vezes em dias e horários diferentes. Então, se ligou um dia de manhã, ligava outro dia à tarde ou na hora do almoço, então intercalava. E sempre 3 vezes. 3 vezes não deu certo, caía na lista de cadastro desatualizado. Os enfermeiros das unidades, eles sempre focavam a atividade das agentes comunitárias de saúde uma vez na semana, um período na semana, para pegar aquela lista da área delas, que estava o cadastro desatualizado, e elas iam na visita domiciliar para ver se conseguia o cadastro novamente, atualizar o cadastro. Alguns, às vezes, já tinha até atualizado no cadastro da unidade, e no encaminhamento ainda estava desatualizado pelo tempo, né, que tinha de espera do encaminhamento. Então, alguns eram bem rápidos, tipo, eles olhavam na lista, viam o cadastro da unidade, já atualizava, e esse encaminhamento já voltava para a fila de regulação, né, com prioridade, inclusive, para o médico olhar esse primeiro em relação aos outros, porque ele já tinha ficado na fila de regulação antes, de organização, né? Agora, os outros, aí variou muito, porque às vezes o paciente não estava em casa, às vezes não achava por questão de horário de trabalho, às vezes tentava contato de outras formas, às vezes o paciente tinha mudado, então esse tempo em si aí variou muito mesmo. Então, considerando só a questão do tempo que nós temos, os comentários aqui do chat, eu gostaria apenas de parabenizar aos dois pelas apresentações que fizeram e bem pela diferente forma como vocês encontraram para a organização de fluxos que são diferentes da pesquisa dentro do software Redcap. Eu confesso que eu fiquei aqui super curiosa para ver os dois projetos em funcionamento no dia a dia. Deixa eu pegar aqui. A primeira pergunta que nós temos é da Francisca Mello, que ela pergunta qual é o nome do aplicativo que foi utilizado junto ao Redcap para avaliar o percentual de óbito. É nativo, é o Redcap somente, e a API é o Power BI, que ele faz a conexão, tem um pouquinho de sincronização, um pouquinho assim de programação, mas algo simples. Estou à disposição se alguém precisar de ajuda, mas é puramente o Redcap. Perfeito, muito obrigada. Só passando, né, mas a Mari comenta, esses projetos, eles são feitos puramente com a ferramenta Redcap, eu tenho alguma programação adicional fora, se sim, qual a linguagem e ferramenta, né, então o Ronaldo já mencionou que a utilização é o Redcap e o Power BI. A Alia, ela faz um comentário, imagino que o projeto do Dr. Reinaldo teve uma política de proteção dos dados bem específica por se tratarem de óbitos, são dados bem sensíveis. Sim, esses dados são internos, sigilosos, apenas o familiar tem acesso, ele é solicitado, tem um prazo para ele ter acesso ao prontuário, então sim, são sigilosos. Temos também alguns comentários aqui parabenizando vocês pela apresentação, pelo excelente conteúdo que está sendo apresentado. E a Giovana comentou que é referente aos treinamentos específicos do Redcap. Então, lá no nosso site, Giovana, nós temos, por enquanto, 2 grades de curso, tá? O curso básico e o curso intermediário. O curso básico, se você teve pouco contato com o software,
Ele é muito bacana porque você vai ter desde conceitos de pesquisa, então questões que são muito importantes você ter em mente antes mesmo de você iniciar a construção de um banco de dados. Então, tendo esses conceitos todos na cabeça, tendo já uma tranquilidade nesse assunto, nós iniciamos na etapa de construção de bancos de dados no software. Tá? Então, você vai aprender no nosso curso como eu crio um projeto, como eu crio uma variável, qual é o melhor formato de criação para uma variável, o formato que eu crio lá no momento da análise será adequado ou não, né? Então, nós fazemos diversas provocações e até o final do curso você sairá com um projeto criado, com variáveis, aprenderá a fazer a coleta desses dados, construção de relatórios e também acesso a questões de níveis de acesso, inclusão e cadastro de usuários no projeto, enfim, a gente consegue dar uma pinceladinha em todas essas etapas. E aí o intermediário a gente já começa a aprofundar um pouquinho em funcionalidades diferentes, algumas que são nativas do software e também apresentamos para vocês alguns módulos externos, né, que são essas funcionalidades que vêm para agregar também na usabilidade. Lívia, Ronaldo, eu tenho só uma última pergunta. Eu adoro sempre ver o antes e o depois. Eu sei que quando a gente faz uma transição do papel ou do Excel para o REDCap, quem não usa o REDCap ainda pode ter uma certa resistência, né, precisa ter um treinamento, mas depois que passa a usar e ver os resultados, acho que a visão também muda e quando aprende fica tudo mais fácil, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho rapidamente de quem ou teve muita resistência ou não gostava ou não conhecia, como é o antes e o depois hoje, como que isso mudou para aqueles que não manuseavam a ferramenta antes. Em relação ao AME, especificamente falando, assim, Jaborandi não tem acesso ao REDCap direto, porque o município não tem a plataforma instalada. Mas do lado de cá, quando o pessoal, mesmo do matriciamento, da qualidade que, né, fica tudo junto ali no mesmo ambiente, começou a ver os resultados, a questão, né, tudo funcionando, eles queriam colocar tudo no REDCap, todos os indicadores, né? Eles queriam colocar tudo, inclusive, eu acho que da qualidade mesmo, aí uns 90% dos indicadores, né, dos controles deles já estão no REDCap, inclusive. Um outro exemplo, sem ser o projeto da comissão, nós temos um projeto aqui com notificações. Então, recentemente, mais ou menos em agosto para setembro, a parte de notificações ela tinha sido transferida para um sistema X. E com esse sistema, mudou toda a funcionalidade, toda a facilidade, e o pessoal aqui não se adaptou. Ninguém conseguia, tinha dificuldade em notificar. Durou 3 meses, todo mundo agradeceu que voltou. E numa dessa não precisa gastar com outro sistema, né? Não, uma facilidade incrível, todo mundo, até hoje, agora à tarde, instruiu uma pessoa de como notificar. Ela estava em dúvida, tinha dificuldade, aí falei, assim, fui mostrando passo a passo do dashboard para ela, do formulário no Record, para ela fazer a notificação. No final ela falou, é só isso, é muito fácil. Que maravilha, né? Muito gratificante ouvir desses cenários, ver essas aplicações dando certo, mas sem dúvida nenhuma, acho que o segredo do sucesso desses dois nossos palestrantes está num planejamento criterioso, numa boa organização, na definição clara dos requisitos para o projeto. Então, acho que essa é uma das mensagens muito importante, uma das mensagens mais importantes. Para a gente encerrar, gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, né, os nossos dois convidados fizessem as considerações finais, deixarem aí a mensagem que vocês julgarem pertinente para essa plateia e para quem vai ouvi-los depois, em qualquer outra data, em qualquer outro horário, porque esse material, tão logo esteja editado, ele vai para o canal do YouTube, né? Então, o canal do Consórcio REDCap Brasil vai ter a honra aí de trazer para vocês essa apresentação, para que possam revê-la e aprender um pouquinho mais aí com esses dois cenários. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez, fica à disposição, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o projeto, o que a gente tem feito aqui no AME, né, da Fundação Pio XII, e também fiquem de olho nos dados, porque tem uma fuçada nas funcionalidades, uma cap agora vindo, inclusive, né, na
português, eu acho que vai ajudar muito, não só a questão de pesquisa, mas às vezes de monitoramento de paciente. Então, vale a pena aprofundar mesmo nas funcionalidades que o REDCap oferece, que às vezes a gente nem imagina. Mas agradeço muito, mais uma vez, o convite de vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da Kátia, todo o pessoal, em nome da Kátia, o consórcio REDCap Brasil. Eu queria dizer que a minha oportunidade, ele está também no call aí, o Matheus, meu mentor. Ele falou, vamos, abraça o REDCap aí, vamos, vai mexendo, passou um projeto para mim, vai aprendendo como é que faz, e é isso, vai fuçando até aprender. É muito simples, prático, não exige muito de programação, é intuitivo, tem os exemplos, tem as informações ao lado na hora que você está montando o seu projeto, então não ficam com vergonha, com medo, e tem a oportunidade também no site do REDCap Brasil e façam os cursos, porque é bem simples e completo a plataforma. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por compartilhar, né, o projeto e o que vocês têm feito, né, na instituição de vocês. Parabéns e obrigada novamente. Também gostaria de agradecer, deixar um abraço aí para vocês, equipe de Barretos. Matheus, muito bom vê-lo também aqui conosco, parabenizá-los pelas excelentes apresentações e acompanhe a nossa programação. Nosso próximo webinar já está lá no site, façam inscrição e sigam aí nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, que será um grande prazer contar com o apoio de vocês para o crescimento dessa rede de pessoas que têm tentado fazer a melhoria no que realizam com o uso do software REDCap. Lívia, Ronaldo, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, foi maravilhoso. Agradecer também a presença de todos que estiveram aqui com a gente, porque o software REDCap é isso, né? Uma grande comunidade compartilhando conhecimento e essa troca de experiências, então é sempre muito gratificante fazer parte desse movimento. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença.